Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Boa tarde, meus irmãos, amados e irmãs da Igreja Batista Redenção. Graça e paz com todos. Gostaria de fazer uma saudação lendo para vocês o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 16, e diz o seguinte, a palavra de Deus aos nossos corações. Atentem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para acharmos graça em ocasião oportuna. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Ele vai nos dar socorro na ocasião oportuna, ao seu tempo. Ele não nega esse socorro à sua igreja. Deus abençoe a todos nós, a cada um. E a graça e a paz de nosso Senhor sejam com todos vocês. Amém. Morte, choro.
angústia e dor, nunca mais. Ei, o grande rio da vida, claro como o cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
essa família. Ó Deus, muito obrigado por essa família. Ó Deus, muito obrigado por essa família. Ó Deus, muito obrigado por essa família. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa nossa nova e amada família, por essa nossa nova e amada família. Amém. Graça e paz a todos os amados da Igreja Batista da Redenção, os amados que são pastoreados pelo pastor Djalma Cabral Filho, meu companheiro de há muito tempo, desde a adolescência, lá na segunda Igreja Batista de Fragoso. Eu adolescente, né? Ele já nem tanto adolescente. Meu companheiro de lida na caserna, meu companheiro de lida agora no ministério pastoral. Esse meu amado que tem uma esposa que também é minha amada, Ana, muito amiga também da minha esposa, e tem duas filhinhas lindas, queridas, que são de fato minhas sobrinhas, né? A Bárbara e a Jaqueline, na intimidade, Babi e Jaque. É um prazer, eu estou cumprindo uma dívida, né? Trazendo uma mensagem a respeito da família. Acho que ainda há tempo. E para isso eu gostaria de abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. A palavra de Deus diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor nos deu uma família. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos porque a nossa família está inserida numa outra grande família que é a igreja. Muito obrigado, porque tudo isso demonstra o seu cuidado, o seu amor para conosco. Em nome de Jesus, abençoe a Igreja Batista da Redenção. Use cada membro, cada irmão no serviço àqueles com que eles convivem, no serviço àqueles que precisam. Em nome de Jesus, abençoe a vida do anjo daquela igreja, o pastor Cabral. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar agora conosco, venha inspirar, Senhor, o teu servo, e venha, Senhor, em nome de Jesus, ministrar através do teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria meditar bem rapidamente com os irmãos a respeito de família como criação, instituição divina, e família como reflexo, como imagem de Deus, como reflexo de Deus. Nós sabemos que a família é algo instituído, cunhado, fundado por Deus. Enquanto algo fundado, uma organização, um organismo, como queiram, fundado por Deus, ele também sofreu, como todas as organizações ou grupamentos humanos, ele também sofreu, a família também sofreu o efeito do pecado. A gente vê isso claramente logo quando Deus começa a tomar contas, né, do homem depois do pecado, a acusação, né? Deus pergunta: por que você comeu do fruto que eu te proibi de comer, Adão? Aí ele falou: foi a mulher que tu me deste. Ali a gente já vê um racha entre a família. Interessante, Gênesis 3:9 e Gênesis 4:9, nunca esqueçam disso, né? Deus, como sempre, a iniciativa é de Deus.
sempre a livre, magnânima, amorosa, misericordiosa, a iniciativa de Deus procurar o ser humano. E aí no Gênesis 3:9, Deus procura Adão, depois que ele pecou. E Deus fala assim: Adão, onde é que estás? Parece que eles tinham um certo encontro à tardinha, na viração do dia. E Adão, por ter pecado, ele faltou esse encontro. E Deus vai lá e fala: Adão, onde estás? E em Gênesis 4:9, Deus procura um irmão e pergunta pelo outro irmão: aonde é o destino de Abel? Ele pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? Ou seja, Abel tinha acabado de cometer um fratricídio, acabado de matar o seu irmão. Caim tinha acabado de matar o seu irmão Abel, por inveja, porque a sua oferta não foi tão bem recebida quanto a oferta de Abel. Então, de modo geral, a gente já vê essa divisão, esse dano que o pecado causa dentro da família. E apesar de ser uma organização, uma instituição divina, ela é manchada pelo pecado. E hoje, né, o que mais faz com que as famílias, né, esse núcleo criado por Deus, e quando eu falo família, eu falo pai, mãe e filhos, o que esse grupamento humano, né, de origem divina, o que hoje, quais são as maiores dificuldades? Eu apontei aqui duas, né, dificuldades que a gente enfrenta hoje, e que são dificuldades que são potencializadas pelo pecado. Tá? Quando o ser humano ele começa, por influência do pecado, a viver uma vida muito para si, muito egoísta. A C.S. Lewis fala que o maior de todos os pecados é o egoísmo, né? E todos os outros pecados derivam desse, né? Alguns estudiosos, inclusive, alinham esse pecado ao chamado pecado original, o egoísmo, o para si, a pseudo-autonomia humana, né? E isso, quando se instala dentro da família, quando algum membro da família, seja pai, mãe ou filhos, ou filha, filho, as consequências são danosas, né? Quando a gente não abre mão, por exemplo, da nossa perspectiva, né? A gente quer impor a nossa perspectiva de modo absoluto, de modo totalitário. A gente não ouve o outro, não vê a percepção do outro, né? Aí a gente se afasta mais enquanto família, a gente se distancia enquanto integrante de uma família. Quando a gente não se permite dividir espaços, né? Quando a gente coloca esse espaço é meu, esse horário é meu, e a gente não abre mão disso. Quando a gente quer, por exemplo, impor a todo tempo e a todas as pessoas o nosso jeito de ser, as nossas manias, os nossos desejos, as nossas horas. E quando isso é imposto, né, as famílias sofrem muito, e muitas delas, infelizmente, se dissolvem, se dizimam. Tudo isso afasta-nos uns dos outros. A outra dificuldade dessa instituição criada por Deus, que a gente já vê desde o Gênesis, mas uma dificuldade mais atual, são fatores que acentuam os conflitos familiares. A gente pode dizer, por exemplo, são os universos diferentes de ser homem e ser mulher. É muito interessante, né? Os amados, por certo, já ouviram vários pastores, inclusive um bem famoso, né? Bem anedótico, né? Que acentua essas diferenças. Mas, enfim, essas diferenças, elas existem. E enquanto existem, elas, em vez de ser complementares do homem e da mulher, em vez de buscar uma certa conversão entre essas coisas, um complementando o outro, às vezes essas diferenças elas se intensificam e afastam do outro. Por exemplo,
A gente sabe a notória diferença do conversar de um homem e do conversar de uma mulher. Por exemplo, o homem, quando ele conversa a respeito, para resolver um problema, o homem ele é objetivo, ele quer logo resolver. E a mulher, ela quer resolver também, mas o modo de resolver dela é um pouco diferente. Ela quer fazer com que a conversa seja já parte da resolução, seja uma própria papoterapia, digamos assim. Ela não quer, às vezes, a solução direta, cartesiana, reta. Ela quer que o marido ouça, mesmo que ele tenha chegado em casa, mas que ouça com atenção, ouça de modo ativo, né, opinando, etc. E se Malaquias fala que Deus ele converge os membros, né, vai converter uns aos outros, os integrantes da família, a gente tem que receber essa profecia, buscar isso todo o tempo em Deus. Tentar, se o homem ele é muito cartesiano, senta, escuta, ouça. Né? Por outro lado, a mulher, né, busque, sei lá, dentro da sua exposição, a objetividade, e assim vai, um complementando o outro. Por exemplo, nas compras, né? É interessante quando eu vou no shopping com a Elisângela, eu procuro uma Saraiva, né? Eu procuro uma loja de livros, né? uma livraria. E a Elisângela, ela vai de loja em loja, ela busca preço, ela faz uma espécie de licitação, ela faz levantamento de preço, ela vê um, vê o outro, etc. Enfim, e aqui não vai nenhum tipo de juízo de valor, como ela age, como eu ajo, enfim. Eu, quando vou fazer compra, eu vou direto, eu quero aquilo ali. Quem sabe eu deveria procurar mais, né? Quem sabe eu não deveria me moldar um pouco do modo dela e vice-versa. É isso que a gente tem que buscar a todo tempo, né? Isso eu falei de 3 coisas diferentes, né? Dos universos distintos entre ser homem e ser mulher. E agora eu gostaria de falar a respeito de gerações diferentes. E quando a gente fala de gerações diferentes, a gente necessariamente fala de pais e filhos, né? Os pais são de uma geração, os filhos são de outra geração. E isso, às vezes, faz toda a diferença. Mais do que fazer diferença. Isso, às vezes, é a origem de vários conflitos. Tem uma música muito interessante do João Alexandre, né, que fala exatamente conflito de gerações. Esse é o nome da música. E o João, ele se expressa assim: eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão, não suportam, não podem continuar. Quando ele assim, aí está falando do filho dele, né? Eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo o abismo vai, das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer, dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou Fluminense, ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo vai o abismo das gerações. Por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismo nunca mais. Eu acho muito bonita, muito pertinente, muito própria essa inspiração do João Alexandre, de reconhecer as diferenças e depois de reconhecidas as diferenças buscar sintonias, né? Isso não é assim, né? Não é numa vigília, não é num congresso de família. Eu, sinceramente, pouco acredito nessas coisas instantâneas. Eu acredito em comer 1 quilo de sal, né? Mas não é comer de uma vez 1 quilo de sal.
As pessoas, quando falavam assim, vocês, para se entenderem, vocês têm que comer 1 quilo de sal juntos. E eu não entendi essa metáfora. Eu falei, como? Se você sentar e comer 1 quilo de sal juntos, você e sua esposa vão morrer. Vocês vão morrer, não tem como comer 1 quilo de sal juntos. A sua pressão vai lá para cima e com certeza você vai ter algum tipo de evento em consequência de muito sal no organismo. Óbvio. Mas aí depois eu fui entender. Comi 1 quilo de sal, mas através de pitadinhas colocadas no almoço e na janta. E isso leva tempo até se tornar 1 quilo de sal. Então, comer 1 quilo de sal juntos, nada mais, nada menos, quer dizer do que conviver, buscar essa sintonia. E isso vai se construindo ao longo do tempo. Então, a família, enquanto instituição divina e ainda manchada pelo pecado, ela tem jeito. E depende muito da gente buscar esses entendimentos, essas sintonias. Muito da gente. E agora, no segundo momento, eu queria falar da família como imagem divina. Um dia, muito tempo, eu com 18 anos de idade, seminarista no Seminário Batista do Sul do Brasil, eu ouvi um professor, e depois eu tive o privilégio de estudar com ele na Teológica de São Paulo, chamado John Scott Howell. É um professor americano, que teve muito tempo no Brasil, hoje está nos Estados Unidos de volta, e ele dava uma palestra de que a trindade divina, ela é refletida na família. Ou seja, Deus, ele tem a sua imagem refletida na família. Então, a família não é só instituição divina, a família também é a reflexão da imagem de Deus, é a imago Dei. Quando a gente se junta na família, por que isso? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa expressão da pessoa triuna de Deus, ela é refletida na família. Eu lembro até de um seminarista que falou assim, mas o pai seria o pai, a esposa seria o Espírito Santo, o filho o Espírito... Não, aí o Scott falou, não vamos forçar a esse nível. Vamos só entender que quando a gente se une, enquanto família, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Sabe por quê, meus amados? Eu vou elencar 3 motivos. Porque a família é porto seguro. Família é porto seguro. É através do patrimônio emocional que eu passo para o meu cônjuge, Elisângela de Souza, para o meu filho, Mateus de Souza, valorizando-os. É através disso que eu construo neles um suporte para o enfrentamento da vida, do mundo lá fora, que vai menosprezá-los, desfazê-los, etc. Vai dar bordoadas, pancadas neles. Então, é dizendo para eles que eles são importantes, é dizendo para eles que eu os amo, que eu construo neles, eu faço com que eles sejam capazes emocionalmente de suportar as reveses da vida, as vicissitudes, as dificuldades que o dia a dia nos apresentam. Sempre. Então, família é a imagem de Deus. Por quê? Porque é porto seguro. É através do amor mútuo que a gente tem carga emocional, suporte, que a gente é forjado para enfrentar o mundo lá fora. Segundo é porque na família deve-se amar com um amor ágape, mas com um amor filéu. Esse amor filéu é interessante, é o amor de filiação. Lá na minha identidade está escrito filiação, e essa palavra filiação vem do verbo grego filéu. O que é esse amor? É o amor de amigo, Eu acho esse amor essencial na família. Que a sua família
né? Que a sua esposa seja a sua melhor amiga, que o seu esposo seja o seu melhor amigo, que os seus filhos sejam os seus melhores amigos. Isso é importante. Por quê? Porque amigo é aquele que você não precisa receber presente, porque o maior presente é o próprio amigo. C.S. Lewis fala que o filéu é o amor mais desinteressado que tem. O maior presente é um ao outro. É por isso que, existindo filéu na família, a gente passa esse confinamento, né? Esse estar junto, muito mais tempo do que em condições normais, né? Igual a gente está passando por essa pandemia. Se existe o filéu dentro da família, esse amor de prazer de estar junto, de ter o outro como um bom presente, a gente passa tranquilo, né? Eu ouço falar aí de agressões, eu ouço falar de cônjuges que não se suportam, é porque perdeu-se, dissolveu-se todo tipo de amor, e principalmente esse, o amor filial, o amor de ser amigo, de ter prazer em estar junto. É por isso que a família é imagem de Deus, porque esse amor, quando ele graça na família, ele está infundido na família, tranquilo, passamos por qualquer junto, estamos no mesmo barco, e temos o prazer de estar junto um com o outro. E terceiro motivo é que é dentro da família que se forja grandes valores, né? Os valores de certo e errado, luz e trevas, bom e mal, eles são sedimentados, eles são ensinados dentro da família, O mundo, com o seu relativismo ético-moral, ele tem tentado de todo jeito destruir a família, porque a família é a grande geradora de valores, de bons valores, os valores judaicos cristãos que nós recebemos dos nossos pais e legamos para os nossos filhos. Então tem ideologias que querem de tudo, de todo tempo, a toda hora, querer destruir a família, porque a família é a grande geradora. Pai, mãe, filhos, a família, os pais são os grandes geradores desses bons valores, Só que quando essas ideologias tentam afetar a família, o que no fundo eles querem é destruir esses valores. Por isso que é importante a gente reservar o maio nas nossas igrejas batistas para meditarmos a respeito da família. O que é família? Qual o nosso papel? Quais são os nossos deveres? Quais os valores que nós devemos passar para os nossos filhos? E por último, amados, eu queria deixar assim que a base dessa família afetada pelo pecado, enquanto instituição divina, mas afetada pelo pecado, mas dessa família como imagem de Deus, que tem que ser porto seguro, que tem que ser lugar de amor, que tem que ser lugar onde se forja bons valores, para que essa família possa suportar, para que essa família possa realmente subsistir nesse mundo mal, nós precisamos ter uma referência, e a nossa referência é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é no modelo da encarnação dele que eu vejo que todos os integrantes da família devem se mirar, devem ter como parâmetro, como bom exemplo, como bom modelo, como boa referência. Jesus, ele encarnou-se antes que Abraão existisse, ele era. Colossenses diz que nele foram feitas todas as coisas. Paulo escreve lá aos Colossenses. Então, ele é Deus antes da fundação do mundo, mas ele encarnou-se. Ele tornou-se homem.
Ou seja, ele saiu da sua glória. Essa é a primeira lição. A mim, como esposo e pai, a você como esposa e mãe, a você como filho, a você como filha. Muitas vezes, para a gente amenizar conflitos, a gente deve sair do trono da nossa razão, da nossa perspectiva. E aí vem a segunda lição. E a gente deve se tornar ou procurar se colocar no lugar. No nosso caso, procurar se colocar no lugar do outro. No caso de Jesus, ele se tornou um de nós. A primeira vez, há 2000 anos atrás, onde Deus ele pôde ser encontrado num bidônio, espaço e tempo. A gente poderia dizer, onde está Deus? Deus está ali, em Jesus. Deus chorou em Jesus. Deus sorriu em Jesus. Deus foi encontrado cansado em Jesus. Deus se alegrou em Jesus. Olha só, ele se tornou um de nós. E o que isso quer dizer? Qual é o modelo, qual é a referência para mim hoje? Eu, enquanto pai, enquanto filho, ou filho, pai e esposo, eu devo sempre procurar empatia, me colocar no lugar dele. Todas as vezes que eu faço exercício, eu sou muito mais justo nos meus juízos. Eu sou muito mais amoroso nas minhas ações. Eu sou muito mais cristão nas minhas posturas. E, por último, nós devemos nos mirar e ter a referência de Jesus como nosso modelo maior, né? Porque ele perdoou. Ele perdoou. A todo tempo ele perdoava. A sua vida foi exemplo de perdão. O seu sacrifício foi exemplo de perdão. A sua morte foi exemplo de perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele é a encarnação do favor imerecido. Ele é a encarnação da graça. Ele é o perdão encarnado. E assim a gente deve fazer. Se você aí que ainda não casou e está por acaso ouvindo essa mensagem e não tem no seu coração a disponibilidade de perdoar, meu amado, minha amada, que é um conselho de um velho amigo, não case. Não constitua família. Não faça isso. Porque não há um lugar onde o exercício do perdão é mais exigido do que dentro da família. E deve ser assim. Deve ser assim. Somos falhos. Cometemos erros. E os erros devem ser cobertos pelo amor, através do perdão. Que Deus a todos abençoe. Um abraço ao meu irmão, colega de ministério, pastor Djalma. Um abraço a todos aí da Igreja Batista da Redenção. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver
Senhor. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Aleluia! Exalta esse nome! Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor!